Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshati de novo, aqui na área. Prazer estar mais essa semana aqui com vocês, batendo sempre aquele papo sobre carreira, sobre desenvolvimento, esse mundo muito doido que a gente tem aí de desenvolvimento. Muito obrigado por receber a gente novamente aí no seu querido ouvido, esquerdo tanto direito, ou se for só no direito, no esquerdo tanto faz. Mas é muito bom aqui estar mais uma vez para bater esse papo com vocês. Começa o programa de hoje fazendo uma pergunta a todos. Vocês já assistiram Game of Thrones? Vocês já assistiram A Casa do Dragão? Porque hoje nós vamos conversar com a mãe dos dragões. A mãe dos dragões que tem muita história aqui para contar, né? A famosa Daenerys Targaryen, aqui hoje. Nem ouso falar o nome dela de guerra, só vou fazer o nome real dela mesmo. Depois ela se apresenta com o nome de guerra dela. E, querida mãe dos dragões, seja muito bem-vinda ao Hora de Juice. E, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís. Diferente do que o pessoal gosta de brincar aí comigo, eu sou uma pessoa do bem, tranquila. Daenerys Targaryen também do Game of Thrones. Acredito que seja do bem, tem controvérsias, tem pessoas que acham que é do mal, tem gente que acha que é do bem, mas... Tem queimado discorda, mas tudo bem. Então, sempre pra ver a evolução de um público, né? Isso. Mas... tenho aqui minha carreira aí de desenvolvimento de sistemas, mais ou menos durante uns 15 anos que começou isso. Vim de outra área do mercado de trabalho. Isso é uma coisa que até mostra que existe possibilidades de mudanças de carreira. A gente pode mudar, a gente pode fazer o que a gente gosta. A partir do momento que a gente se descobrir, basta a gente fazer por onde e se dedicar, que é possível sim. Então já tô aí nessa área já tem uns 15 anos, mais ou menos. Desde quando eu comecei sabendo nada até agora, que também acho que continuo não sabendo de nada. O pessoal acha que eu sei de tudo, mas não sei de nada também. Quanto mais tempo que a gente for passando na área de desenvolvimento, na área de sistemas, você vai descobrir que você menos sabe. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Isso é normal. Bom, tô aqui para compartilhar um pouco da minha história, para vocês saberem aí como que eu trilhei esse caminho, ver se é algo que é compatível para vocês, se pode ser um exemplo. E é isso daí, vamos conversar hoje. Show de bola. Isso prova uma senioridade, né? Quanto mais você acha que você sabe menos, mais sênior você é. Complexo, né? Inversamente proporcional, né? Sensacional. Cara, eu acho que assim, legal a gente comentar, né, Thaís? Eu acho que vale a pena a gente, antes de entrar na tecnologia, falar, eu acho que um pouco do teu mundo antes da tecnologia. Porque assim, né, eu acho que tem muitas pessoas, né, além do fato de você ser mulher e talvez para a mulher não ter tanta certeza que o mundo da tecnologia é para ela, não tem muita insegurança, eu acho que é legal falar da onde você veio, qual foi a tua trajetória, o que você estudou, né, no que você é formada, no que você atuou antes de vir para o mundo da tecnologia. Porque a gente sai do mundo das exatas e vai mais pro mundo de humanas, né? Então, se puder falar um pouco antes de que você começar na área de tecnologia. Eu iniciei com um programa de jovem aprendiz da cidade daqui onde eu moro hoje, que é a cidade de Santos. Cresci e aprendi por aqui. Acho que tem uma música do Santos Futebol Clube. Eu não sou santista, né? Eu também não torço pra time nenhum, mas... Vai bem. Eu sei que tem, porque só mudando de assunto um pouco, né? Eu era judoca do time do Santos, e lá todos os dias que a gente treinava... Ninguém sabia. Todos os dias que a gente treinava era lá no Salão de Mármore, né? Hoje é lá no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. Lá tem, acho que, algumas homenagens pro Pelé, não por causa de agora, mas já faz um tempão que já fizeram isso, né? Museu Pelé, alguma coisa assim do tipo. Mas tocava todo dia, todos os hinos do Santos. Então eu lembro que tem alguma coisa de nascer, crescer, alguma coisa assim. Eu não sei, não sou santista. Torcedora. Moro em Santos, mas não sou torcedora. Mas enfim, eu comecei a minha carreira profissional, né? Se for parar pra pensar, né? Voltado pra área de recursos humanos. Eu trabalhava na área no departamento da empresa de recursos humanos. Então, assim, é muito louco. Hoje eu trabalho com exatas, né? Hoje a minha carreira é voltada para exatas e antes era humanas, totalmente. E na área de recursos humanos, né? E lá eu trabalhei durante, se eu não me engano, uns 5 anos nesse RH dessa empresa. E lá dentro do RH da empresa, foi onde eu acabei descobrindo que existiam outras possibilidades na minha vida, né? Porque eu comecei a trabalhar lá, como eu falei no programa de Jovem Aprendiz, porque eu não tinha contato da minha vida antes, né? Dos meus 15 anos com
com tecnologia, com computação, não tive nada disso, porque, pois assim, na época eu vim de colégio de rede pública. Então, assim, a gente fala muito de as pessoas conseguem chegar onde estão um pouco mais rápidos, por exemplo. Eu não tive exemplo, eu não tive pessoas que falam assim, olha, isso aqui existe. Eu poderia ter pesquisado, ter ido atrás? Poderia, mas nem o exemplo eu tinha de onde começar, sabe? Então, acabou que lá, meu primeiro emprego foi aonde abriu as portas pra mim e eu comecei a ver coisas do mundo. Comecei a ver o que existia. E lá, na época que eu trabalhava com o RH, no caso, era mais voltada para departamento pessoal, né? Nessa época que eu descobri que existia tecnologia, né? Existia um sistema lá de folha de pagamento, um sistema de folha de marcação de ponto e tal, não sei o quê. E de vez em quando tinha algumas adequações que o pessoal ia fazer dentro do sistema e precisava de algum key user, no caso, né? Para poder ajudar a falar o que precisava fazer, quais eram os procedimentos, coisas que precisavam adaptar dentro do sistema. E eu era muito curiosa com isso. E eu queria saber o que a pessoa estava fazendo, eu queria ver o que o pessoal tava mexendo no código. Eu olhava assim, o pessoal mexendo nos códigos, era até uma linguagem própria, né, que eles utilizavam, não é uma linguagem de mercado, né? E eu queria ver, eu de safada ia lá e mexia no código dos outros, né? Que eu não sabia nem o que eu tava fazendo e mexia no código dos outros. E eu achava aquilo muito legal. Mas assim, por quê? O que veio assim pra mim? Poxa, eu gosto disso, mas por que eu gosto disso? Porque eu gosto de tirar tarefas manuais. Eu não gosto de fazer tarefas manuais. Não gosto de fazer coisas que me façam ter trabalho. Eu não sei se isso tá um pouco no DNA das pessoas que gostam de tecnologia, mas eu não gosto de coisas que me dê trabalho. Eu gosto de facilitar a minha vida. E aí eu falei, pô, isso aqui pode facilitar a minha vida. Eu posso facilitar muita coisa e tirar muito trabalho moroso da minha vida, assim, fazer coisas que me dê menos trabalho, coisas que me dê mais prazer. E foi aí que eu pensei, poxa, o que é isso que vocês fazem? E aí o pessoal foi me explicando, isso aqui é desenvolvimento de sistemas, tá, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Só que na época, como eu trabalhava no RH, eu tinha duas opções. Ou eu focava em fazer um curso de psicologia, ou fazer administração de empresas. Então, minha primeira formação é administração de empresas, foi aonde eu comecei. Então, assim, antes mesmo de eu descobrir essas coisas e o que eu gostava, que eu tinha afinidade, eu foquei em cursar administração de empresas, que essa é a minha primeira formação. Eu, como taurina teimosa que sou, falei assim, não vou largar administração de empresas, eu vou terminar. Vou fazer até o final. Fiz. E é muito louco, porque assim, no meu último semestre de administração de empresas, e uma dos últimas matérias que eu tive foi, se eu não me engano, foi gestão de sistemas, alguma coisa assim do tipo, ERP, eu nem me lembro direito o que era. Você vê como eu usei, né? Mas eu falei assim, nossa, existe esse mundo, existe um curso de sistemas de informação. Eu não sabia de verdade. E até então, assim, era minha rede, meu foco era muito pequeno. Tipo assim, a gente tá falando de 15, 20 anos atrás. Parece que faz tempo, mas, sei lá, na minha mente é muito recente, né? Mas... Cara, naquela época pra mim era difícil de ter esses recursos. Hoje eu vejo que existe uma facilidade muito grande, porém podem existir casos que nem o meu. Assim, hoje a gente acaba vivendo às vezes muito numa bolha de que tipo assim, pô, todo mundo tem acesso muito fácil a tudo. Facilitou? Facilitou. Mas nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem um computador em casa. Sim. Então assim, tem muitas variáveis, né? Não dá pra falar assim, nossa, todo mundo tem fácil acesso ao mundo de tecnologia. Não é uma verdade, sabe? É fácil falar isso quando a gente tá num contexto onde pelo menos a pessoa tem um computador ou tem um acesso à internet. E muitas vezes esse acesso à internet que a pessoa tem é num smartphone. E hoje em dia é um pouco mais fácil das pessoas terem um smartphone, né? Então, assim, nem sempre é a realidade de todo mundo. Naquela época não era a minha realidade. Mas, assim, foi o trabalho que me proporcionou conhecer isso, né? E aí, lógico que depois eu comecei a namorar também. Por acaso, meu namorado era da área de tecnologia, né? E aí foi me direcionando, falou assim, olha, isso aqui é legal, olha que eu faço aqui e tal. Beleza, show, eu acho que eu quero fazer isso mesmo, né? E aí, nesse meio tempo, conversas com pessoas da área também, né, me fizeram ter esse entendimento de que, pô, realmente vale a pena eu tentar, eu gosto disso, então eu quero tentar. E foi a hora que eu joguei tudo pro ar, falei, não quero mais administração. Tive que ter uma bela de uma conversa com todo mundo e falar assim, olha, gente, eu vou
zerar a vida, vou começar de novo. Isso... Vou dar um reset. Não, então, e isso foi lá naquela época que, assim, eu era novinha ainda, né? Eu tinha meus 19 anos, porque quem pensa assim, poxa, comecei a trabalhar com 15 anos, já tenho 5 anos de experiência na área de RH, poxa, tu vai largar, tu vai jogar tudo pro alto e começar de novo, você tem certeza, você já tem experiência, arriscado, hein? Aí eu falei, pô, mas eu não aguento mais fazer isso, velho, eu preciso mudar a minha vida. Lembrando que o mercado de TI também não era como era hoje, né? 15 anos atrás. Não era. Tava começando aí dar esse boom, né? Essa onda aí gigantesca que a gente tá vivenciando, né? Então, assim, naquela época realmente era uma incerteza e eu não sabia se eu tinha capacidade. Eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia se eu tinha capacidade. E é muito louco esse lance da capacidade, né? Porque assim, escutei várias vezes, putz, tu não tá pronta. Putz, tu não tá pronta. Quantas vezes eu não escutei isso? Muitas, muitas, muitas. Então, e assim, é muito louco, né? Que o pessoal fala assim, que esse lance de como é que é ser mulher na área de tecnologia, né? É difícil, não é? Eu nunca levei do tipo, pô, sou mulher na área de tecnologia. Nunca. Eu sempre pensei, sou uma pessoa na área de tecnologia, sabe? Então, eu nunca pensei do tipo, estou tendo dificuldades por ser mulher. Assim, uma coisa que eu sempre pensei cara, eu sempre fui uma aluna mediana. Nunca fui uma aluna extraordinária. Sim, eu sempre tive isso em mente. Então, eu sempre tive isso em mente, assim. Eu nunca fui uma pessoa que, cara, eu vejo um negócio, eu sou um gênio, eu tenho super facilidade de resolver na hora. Cara, mas eu sou uma pessoa dedicada. Eu sou dedicada pra caramba. Isso eu tenho certeza, que força de vontade eu tenho. Que foi exatamente o que eu fiz pra poder mudar de área, sabe? E aí eu falei assim, não, beleza, pode ser que eu não esteja pronta, mas eu vou estudar, vou me dedicar, vou fazer... Pode ser que eu vire à noite, mas eu vou fazer dar certo. E foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, na época, eu, assim, demorei bastante, tá? Tem gente que fala assim, pô, vou ser um desenvolvedor e vou ser milionário em 2, 3 anos. Calma lá. Tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra estudar. Não existe ser sênior em 2, 3 anos, do meu ponto de vista, a não ser que você, sei lá, aí já tem aquele negócio, né? Tipo, não é que não existe ser sênior em 2, 3 anos. Acho que se em 2, 3 anos você conseguiu ser sênior, provavelmente muito antes você já estava estudando ou fazendo alguma coisa. Talvez não no mercado de trabalho, mas você já estava trabalhando com isso, de alguma forma, sabe? Você já estava inserido. Então, você já estava inserido no contexto, né? Então, se for parar pra ver, demorei, sei lá, uns 6, 7 anos pra chegar na senioridade. E aí, que nem eu falei, mano, quanto mais tempo a gente tá na área, mais a gente, não sei de nada. Eu vejo tal contexto, nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu sei de nada. E Thaís, me diz uma coisa, do momento que você tomou essa decisão de sair da área do RH, pro momento que você pegou o primeiro emprego, não tô falando de senioridade, não, você pegou o primeiro emprego na área, tem ideia de mais ou menos quanto tempo foi isso? Quando eu larguei tudo pra conseguir o primeiro emprego, levou mais ou menos 1 ano, por aí. Porque eu larguei pra começar a procurar estágio. Não 1 ano não, foi um pouco menos, 6 meses. Foram 6 meses, porque eu larguei, eu era CLT nessa empresa. Aí eu larguei, peguei o meu fundo de garantia, não me lembro o que era, seguro-desemprego, isso. Peguei meu seguro-desemprego, fiquei um tempão estudando, me aplicando para um monte de vaga. Na época, nem sei se ainda existe esse site ainda de vagas, se chamava Nube. Não me lembro se existe ainda. Mas era Noob, CIE, esse monte de site de recrutamento. Não existia LinkedIn na época, tá? Então, hoje em dia já é muito bom ter o LinkedIn, mas não tinha. E, tinha eu nem me lembro o nome. Era um site laranjinha de emprego. Não, mas enfim. Também. Aí tinha esse daí também. Era pago até. Eu cheguei a pagar pra poder conseguir emprego. E aí eu me inscrevi em milhões de vagas, fiz algumas entrevistas. Nossa, eu me lembro até hoje que eu fiz uma entrevista com um cara que não era do Brasil, mas ele falava português. Aí eu tava conversando com ele tava querendo saber se eu tinha o meu currículo, né? Aí ele falou assim, não, eu queria ver o seu resume. Aí eu, o quê? O quê? eu não sabia, eu não manjava nada de inglês naquela época, né? E aí, nossa, foi uma confusão danada, mas enfim. E naquela época, foi muito louco, porque diferente do que hoje a galera tá bem mais evoluída quando vai entrar na carreira, eu não tinha nada. Eu não tinha portfólio, eu não sabia que era nada de nada.
nada, eu tava bem crua, porque eu tava vindo da área de RH e não sabia que pra você começar numa carreira, você precisava ter pelo menos um portfólio, sabe, pra você mostrar. Não sabia disso, ninguém tinha me falado isso, sabe? E aí, quando eu fui conseguir esse meu primeiro emprego, foi mais ou menos uns 6, 7 meses depois. Foi logo depois que acabou o meu seguro-desemprego, eu precisava muito de conseguir o meu estágio, porque ou eu consegui o estágio, eu não ia conseguir continuar a faculdade, porque eu emboquei um atrás da outra. Então, tipo assim, eu trabalhava pra pagar a faculdade de administração e tava trabalhando também pra conseguir pagar minha faculdade de sistemas de informação. Então, assim, eu não fiz faculdade pública, foi tudo faculdade paga também. E eu que paguei todas elas, né? Então, assim, trabalhei pra pagar. E aí, se eu não conseguisse meu emprego, eu já tava ficando em choque, porque eu passei esses 6 meses fazendo entrevista e não tava conseguindo. E aí, graças a Deus, no meu último mês do seguro-desemprego, eu consegui esse estágio, que foi numa empresa daqui de Santos também. Tive muita sorte também, porque na época não tinha emprego aqui em Santos. Era tudo em São Paulo. E era muito... Pra quem não conhece a Baixada Santista, né? Pra quem não mora em Santos, tem até muitas lendas urbanas, né? Que a galera que é de tecnologia de Santos usa muito ônibus fretado para subir e descer. Porque em Santos, até anos atrás, era difícil você conseguir um trabalho, principalmente na área de tecnologia, para você trabalhar em Santos. Então, você tem uma coisa que a galera tá acostumada é pegar e passar de 3 a 4 horas por dia no ônibus para trabalhar e voltar em São Paulo. Então, assim, para quem consegue um emprego em Santos, para trabalhar de Santos naquela época que não existia pandemia, não existia home office e tal, era um sonho, né? Não, era um sonho. E vou te falar, nem computador eu tinha pra trabalhar em casa. Não, eu fiz o teste pra entrar na empresa no computador do meu namorado. Pra você ver. Mas aí na época, aí eu fui fazer entrevista e tal, né? E assim, é um negócio que me marca bastante, sabe? Essa minha primeira conquista de emprego, né? Porque eu cheguei lá pra fazer entrevista, conversei com o rapaz e aí ele me perguntou, pô, você tem um portfólio que eu posso ver e tal? O que você já fez? Me conta sobre a sua história. E assim, eu não tinha nada voltado para a área de tecnologia. Eu contei a minha história de profissional, do que eu fiz da minha vida. E o cara me contratou. Só que ele me contratou, ele falou assim, olha, eu não tô te contratando pelas suas skills técnicas e pelo seu background e tal. Porque assim, normalmente quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém da área de tecnologia, a gente espera que a pessoa chegue com um portfólio, pelo menos. Mas assim, eu gostei do teu perfil e eu tô te contratando pela tua história. Eu falei, caraca, que da hora. Então assim, eu achei isso sensacional. Aliás, esse era o meu gerente lá na época, né? Hoje ele não trabalha mais com a área de tecnologia, ele trabalha com publicidade. Porque a empresa que eu entrei era uma empresa de tecnologia, porém, por debaixo dela tinha uma empresa de publicidade, né? Então, a gente lá trabalhava com um sistema de gestão de tempo, né? Então, a primeira tecnologia que foi apresentada lá na época foi o .NET, né? E aí... Perdura, né? Pois é, tô aí com o .NET até hoje. Só que na época era o .NET velhaco, né? Que era o Webforms, né? Misericórdia. E foi até engraçado, porque assim, aí eu fui fazer o teste lá, né? E eu fiz o teste utilizando uma tecnologia que hoje já é velha, né? Mas na época era nova, que era o MVC. Nossa. É o Model View Controller. É uma estrutura de pattern, né? De desenvolvimento de sistemas, né? E aí, eu desenvolvi utilizando MVC. Lógico que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu só peguei o primeiro tutorial que eu tinha na internet e fui fazendo no Next Finish. Fiz, funcionou, entreguei. Aí, beleza, o cara me aprovou, tá? Não sei o quê. Porque, assim, tudo bem, ele me aprovou pela minha história, mas deixa eu ver se tu consegue pelo menos sair do lugar, né? E aí, ele me mandou um testezinho e tal, eu fiz, e beleza, deu tudo certo. E aí, depois ele me falou assim, nossa, meu, eu te contratei e tal, não sei o quê, mas eu não sei nem o que é isso que tu fez. Eu achei que legal, funcionou, mas eu nem sei o que é isso. E na época, todo mundo trabalhava com Webforms lá, né? E eu já tava trazendo uma novidade, coisas novas, né? Que anos depois que eu já trabalhava lá, a gente foi implantar um sistema todinho utilizando esse padrão de desenvolvimento, né? Que era a novidade do momento, né? Da época. Hoje em dia nem se faz mais isso. Lógico que tem manutenção de sistemas com padrão MVC, mas não se faz mais, né? E aí, comecei a trabalhar lá na época, né? E, nossa, pra mim foi muito bom, né? Melhor
dos mundos, trabalhar aqui em Santos, né, começar com desenvolvimento de sistemas, sabendo nada de nada, recebi essa oportunidade, até então eu não sabia que era possível, quer dizer, que eu precisava, né, ter algum pré-conhecimento, né. Isso, assim, eu acho triste porque é algo comum, sabe, na área de tecnologia, desde aquela época, e não são todas as empresas que eu vejo mudando, sabe, esse perfil de tipo, olha, pelo menos eu tenho que ter um mínimo do mínimo, sabe? Muitas empresas ainda são assim, cara, pra tu começar, tu já tem que saber. Então, assim, não existe você não saber e aprender daqui, sabe? Eu não sei se as coisas estão mudando, mas do que eu vejo desde então, tudo bem que eu passei por alguns lugares que proporcionam esse aprendizado e ensinam também, né, as pessoas, mas assim, eu acho que está para mudar um pouco agora, porém ainda precisa um pouco de um empurrãozinho, sabe, da galera na hora de iniciar. Então tem esses... Mas eu tive muita sorte naquela época de verem e falar assim, não, eu vou te dar uma chance. E foi essa chance que me proporcionou estar aqui hoje, né? Eu acho que é importante dar esse primeiro passo que você deu, de seguir, de tomar uma decisão, até pra você ver se é pra você, né? Pra ver se realmente aquilo ali faz sentido e tal. Que nem você falou, eu curti, nossa, é isso que eu quero pra mim e tal. Você teve esse sentimento, né? Mas eu acho que vale a pena falar isso porque... Hoje em dia, eu acho que a área de tecnologia se tornou um sonho para muita gente, mas eu não acho que a área de tecnologia é para todo mundo, né? Então, assim, tem um perfil específico de pessoas que vão se dar bem ou não com tecnologia, porque eu não acho que a programação agrada a todo mundo. E esse passo inicial, eu acho muito bom, porque ele valida justamente isso, né? Se você acha que aquilo é divertido. E, na minha opinião, tem que achar divertido, porque senão você vai sofrer demais, porque é uma área que exige demais que você estude, esteja se renovando, né? Você mesmo, você trabalhou com .NET há muitos anos, mas assim, isso não quer dizer que você não estudou, porque o .NET que você trabalhou lá atrás não tem nada a ver com o .NET que é hoje em dia, né? Nada a ver, nada. E é esse lance que a gente fala, né, de quanto mais você passa o tempo, mais você vê que você não sabe de nada, porque toda hora estão criando coisa nova, o tempo todo. E é esse negócio, tipo, lá na época que eu comecei, .NET eu trabalhava com webforms, aí eu já vim com um conceito que ninguém nem sabia dentro da empresa que existia, e coisa de 2 anos depois, a gente foi fazer um sistema novinho do zero, e aí, vamos implantar esse padrão? Vamos. Nem sabia o que era padrão de projeto também, sabe? E fui aprendendo tudo lá. Então, foi tudo assim, sabe? Não teve um curso da faculdade que me ensinou antes de eu precisar utilizar, sabe? Porque eu entrei pra trabalhar no primeiro ano da faculdade, né? Então, assim, até eu chegar no último ano do meu curso lá de sistema de informação, onde ia me proporcionar uma visão de arquitetura de projetos, que foi muito legal, uma das matérias que eu mais gostei, demorou, né? E até então eu tive que dar o jeito, né? E aprender com o mercado de trabalho e aprender no meu dia a dia, né? Então, e isso eu não posso negar, eu aprendi muito mesmo. E assim, tu acha que a tua trajetória no RH te ajudou em alguns pontos da tua carreira de tecnologia? Com certeza, como ser profissional, como ser uma pessoa na área de trabalho. Porque, assim, estando na área de RH, eu estava o tempo todo junto com psicólogos. E na época eu tinha muito bate-papo com elas sobre como ter uma postura no ambiente de trabalho. Hoje em dia a gente tem um formato de trabalho bem livre, mas assim, quando eu falo de postura profissional, é o lance de você ser, eu não sei se a palavra é ser gente como a gente, mas você respeitar o outro, sabe? Respeitar o próximo e você se colocar no lugar do outro. E eu vejo que tem muita gente que trabalha num formato agressivo e competitivo e que isso é tóxico. E isso não é legal pro profissional, sabe? Como gente, por exemplo, é que nem aquela galera, assim, que... Bom, eu não gosto disso, deve ter gente que gosta. Mas, por exemplo, eu tenho um problema, vai resolver. Então eu vou mandar aquele e-mail, vou copiar o João, o Ciclano e Fulano. E aí eu vou colocar o chefe deles aqui. Eu quero ver não responder, entendeu? Tem uma galera que é assim, sabe? É uns bagulho meio do mal, maldoso, sabe? Tipo, cara, não precisa disso. Vamos conversar? Sabe? Somos colegas de trabalho. A gente não precisa pegar e enfiar a faca no outro, sabe? Então, assim, eu trabalho dessa forma, sabe? Eu não sou uma pessoa agressiva no trabalho. E eu não gosto disso. E eu não gosto que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Então, assim, se me ensinou alguma coisa, me ensinou a ser gente. Sabe? Não que eu não soubesse ser gente, mas assim, foi fundamental na minha formação como profissional, sabe? Porque eu comecei lá com meus 15 anos.
Então, assim, todo o exemplo que eu tinha lá foi o que me formou como profissional, sabe? Independente da área que eu fosse trabalhar. Eu sempre fiz tudo com muita dedicação e isso foi o que eu aprendi lá, sabe? Tipo, trabalhar com dedicação e com respeito. Então, eu acho que isso é uma das prioridades, né? E detalhe, né? Que nem eu falei dessa empresa do Porto, mas depois da empresa do Porto, eu passei por mais 2 empresas onde eu trabalhei com RH também. Antes de ir pra área de tecnologia, né? Porque, assim, foi um step. Que nem eu te falei, quanto tempo demorou pra você conseguir esse emprego? 6 meses? 6 meses. Só que antes eu já tinha feito meu pezinho de meia, né? Então eu não saí com a mão na frente e atrás. Eu fiz um belo de um pé de meia pra poder me sustentar nesse período, né? Isso é legal falar, né? Que, por exemplo, assim, não tem mágica, né? Por mais que eu acho que as coisas na área de tecnologia tão facilitadas, não se aventura, né? Tem um pezinho de meia, tem uma grana, porque é legal que um ponto ali você conseguiu em 6 meses, mas você também deve saber de histórias de gente que conseguiu em muito mais tempo, demorou muito mais. Depois eu acho que você pode até, inclusive, falar do teu irmão, né? Do case do teu irmão, que é sempre bacana a gente destacar que essa preparação para a transição é importante, né? Sim, você tem que estar muito ciente do que vai acontecer. Principalmente se você já tem um pouco mais de idade, né? Então, assim, naquela época, eu achava que eu tinha muitos compromissos ainda com a vida, né? Mas não tinha nada. O máximo que eu tinha era pagar minha faculdade. Era esse meu compromisso e parar de tomar cachaça no final de semana. Era isso. Minhas mordomias de não tomar cachaça ia acabar e eu ia ter que pagar minha faculdade e, assim, segurar as pontas, sabe? Então, assim, era esse minha preocupação da época, dos meus 19 anos, né? Graças a Deus eu não precisava ajudar dentro de casa, né? Então, assim, eu pagava minha faculdade, mas eu não tinha que bancar com dinheiro. Tem muita gente que precisa ajudar com dinheiro dentro de casa, então acaba ficando mais difícil ainda. Mas tem gente, por exemplo, o caso que você falou do meu irmão. O meu irmão, ele já tinha 32, 3 anos quando ele resolveu migrar para a área de tecnologia. Ele viu isso como uma oportunidade porque ele também não aguentava mais trabalhar com o que ele já trabalhava. E não é problema nenhum isso, porque as pessoas mudam de gosto, sabe? As pessoas um dia podem amar trabalhar pintando quadro. Pode chegar um dia que fala assim, eu não aguento mais pintar quadro, eu quero fazer outra coisa da minha vida, quero dar aula de inglês. E tá normal, tá tudo bem, a gente é um ser humano, tá aqui pra evoluir, sabe? Pra mudar e pra ser feliz, sabe? E ajudar os outros também, tem um monte de propósitos na vida, né? Mas assim, você não precisa sofrer a vida inteira porque você começou numa área, comecei numa área, eu trabalhei durante 10 anos nessa área e eu não vou ter que morrer nessa área porque eu comecei lá. Eu posso mudar, eu posso experimentar. Só que tudo isso, claro, com um planejamento. Você tem que se planejar. Dependendo do que você tem aí nas tuas costas, você tem responsabilidades. No caso dele, ele tinha um financiamento de um apartamento para pagar. Era mais complicado, ele estava casado. Na minha época, não. Eu tava ali na farra, entendeu? Eu achava que eu tinha muito compromisso, mas não tinha. Então, assim, tem gente que é mais difícil essa transição e exige muito mais uma preparação, né? E, por exemplo, do meu irmão, ele demorou quase 1 ano pra conseguir entrar no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, ele já estava tentando enquanto ele estava empregado na empresa que ele trabalhou durante 15, 16, 17, sei lá quantos anos ele trabalhou. E ele falou assim na empresa, olha, eu quero sair, eu quero mudar e eu estou me preparando pra sair. Vai chegar uma hora que eu vou embora. E aí a empresa, não, beleza, não sei o que, tal. Só que assim, nunca deixava o osso, nunca largava o osso. Até que meu irmão teve que dar de louco pra poder sair, sabe? Dar de louco não, né? Modo de falar, mas ele teve que dar uma forçada. Falou, não, gente, não dá mais, eu tenho que ir agora, ou é agora ou é agora. Só que pra isso, houve uma preparação muito grande, porque assim, se você já trabalha durante 17 anos dentro de uma empresa, você já tá num nível de maturidade lá dentro da empresa, um nível de conhecimento também, se for falar em questões salariais. Se você vai começar do zero, você vai começar lá embaixo. Então, assim, te prepara financeiramente, porque, assim, não existe fórmula mágica. Demora essas coisas, sabe? Então, assim, a pessoa tem que estar bem ciente de, tipo assim, tu vai começar lá com o teu salário bem mais baixo do que você estava acostumado e você vai crescendo. É lógico que, assim, na área de tecnologia, o salto de valor monetário, ele acaba sendo um pouco maior do que a grande maioria das ofertas de trabalho hoje no mercado, sabe? É um negócio que é realmente diferenciado, né? Só que existe o ônus para o bônus, né? Então, o pessoal fala que, tipo, vou para a área de tecnologia porque dá dinheiro.
cara, toma cuidado com isso, porque assim, se você tá indo só por causa de dinheiro, você pode até ir, não tem problema. Você pode até entrar. Só que o quanto que isso vai te custar da tua saúde mental? Porque assim, não é fácil, sabe? Você tem que... Por isso que a gente fala, você tem que gostar. É uma área que vai te exigir muito estudo constante. Não é assim, só vou fazer o meu curso de graduação e vou fazer o cursinho do site X e tá certo, tá tudo certo e acabou, vou depois só trabalhar. E assim, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma tecnologia, todo dia é uma novidade em relação a implementações, se a gente estiver falando de desenvolvimento de sistemas. Então, assim, exige muita dedicação e você tem que estar preparado mentalmente que, tipo assim, vai ser um trabalho totalmente diferente do que você fazia antes. Você tem que curtir o mundo, né? Você tem que curtir tudo que tem em volta, né? Até porque não é, sei lá, né? Não tô generalizando, mas sei lá, se tu se acostumou num tipo de trampo para encher planilha Excel, cara, aqui nada tá garantido que sempre você vai fazer a mesma coisa, né? Muito pelo contrário, sempre vai ter essa alteração, né? Então, por isso que o gostar é importante, porque assim, muitas vezes, beleza, você vai conseguir até um tempo para você estudar na empresa, mas, cara, muitas vezes é um investimento que você vai fazer por conta, na sua casa, lá no seu horário livre, né? Sim, e quantas vezes num momento que o pessoal assim, às vezes pergunta, mas como é que faz pra chegar em tal lugar? Cara, eu ralei muitas horas fora do meu horário de trabalho pra conseguir entender como é que as coisas funcionam e como que chega lá, e pra chegar no trabalho com o negócio pronto, sabe? Com a solução, sabe? São muitas horas de dedicação, é muito além do que o que normalmente a galera acha que vai entrar, não é uma regra, tá, gente? Mas assim, tem gente que tá trabalhando das 8 horas da manhã até as 17, acabou o horário e nunca mais vai estudar. Assim, no início da tua carreira, vai te exigir muito mais do que isso. Para você conseguir engrenar, fazer essa curva de aprendizado aí, dar uma igualada, equalizada para você, vou acompanhar a galera aqui. Cara, você tem que ralar bastante, sabe? E isso me exigiu muitas horas, muitas noites, muitas viradas de noite, então, assim, e foi assim que foi pra mim, funcionou. E assim, isso pra mim foi algo que foi natural, porque é muito louco. Porque a gente fala, putz, custou muitas noites, muitas viradas de noite. É um negócio que é muito louco, mas quando você começa, você não consegue parar. Você engrena num negócio, numa linha de raciocínio que você não quer parar, porque, tipo, tá fluindo tão bem, tá indo tão legal, acaba não parando. Aí quando você vê, tá pronto, sabe, o negócio. É um quebra-cabeça, né? Tipo assim, você começa o quebra-cabeça todo desmontado, aí você começa a encaixar as pecinhas, né? Aí, conforme elas vão encaixando, vai ficando divertido, né? Não, sim. Pra mim, eu gosto, né? Pra mim, foi o que me motivou a vir pra área, né? Gostar de coisas, vamos dizer, automatizadas, né? E assim, o pessoal, né, que nem tá aprendendo a programar agora, fez um formuláriozinho, conseguiu codar e salvou num banco de dados, assim. Cara, isso não é programar. Não é por nada. Não tô menosprezando nem nada nesse sentido. Mas, assim, o tipo de problema que a gente resolve, na realidade, são problemas muito mais complexos, onde você lê, sei lá, sabe, milhares de linhas de código, muitas vezes, onde passa, que é para executar uma única ação, né? Por exemplo. Então, assim, não adianta só você entender também o código, você tem que atender muito do negócio, né? Eu posso falar um pouco da Thaís, assim, nesse sentido, que eu já trabalhei junto com a Thaís durante muitos anos. Então, assim, a Thaís atuou, por exemplo, no mercado de saúde. Eu acho que é até legal você falar nisso e tal. Assim, eu sei que você não virou uma profissional da saúde, mas com certeza, por exemplo, os anos que você trabalhou junto desse mercado, por exemplo, que traz muito conhecimento do que uma operadora de saúde, né, uma prestadora de saúde, como faz, o que é o dia a dia, o que precisa para fazer isso funcionar. Então, assim, qual a tua percepção? Realmente, assim, você levou uma injeção do negócio para dentro de você tem esse conhecimento no outro dia a dia, você teve que reter isso para você se tornar eficiente na programação? Olha, falando sobre o que a gente faz, é muito além do que somente um form e algo que eu vou salvar no banco de dados, né? Sim. Realmente, é você estar imerso num negócio, né? Então, assim, e demora, assim, não é de um dia pra noite. Até você estar trabalhando junto de uma empresa ou um cliente, você adquirir toda essa regra de negócio da empresa e propor soluções novas, que eu acho que é aí onde o ponto que você quis chegar, porque é muito além de somente entregar código, é realmente propor uma solução. E propor uma solução da melhor forma possível. E isso
Não foi do dia pra noite e não foi de um ano pro outro. Demora porque isso tudo entra também ali naquele nível de maturidade e senioridade. E aí é onde a gente começa a entender o que é níveis de senioridade, sabe? Então, tipo assim, tô como um júnior aqui, será que eu consigo propor solução? Consigo, uma coisa ou outra tal. Tô como pleno? Pô, já consigo dar opiniões muito mais em relação ao negócio em conjunto com as outras pessoas que trabalham na equipe e ver que tal solução que está proposta não vai ficar bom com outra parte do sistema. Então, assim, você tem que ver um conjunto por completo, né? E com a senioridade, você já consegue até direcionar as coisas, sabe? Como elas devem funcionar e trabalhar em conjunto com o pessoal de negócios, né? Então, assim, claro que em todos esses níveis de senioridade do profissional, é possível você trabalhar junto com a área de negócios, né? E é propor realmente soluções, né? É muito além do somente vou fazer o meu código e vou entregar o meu código. É propor uma solução de algo que com certeza vai ter vínculo com outras coisas que vão vir na frente, com outras novidades de mercado ou de projeto que podem ser implantadas no futuro, né? Uma visão macro, uma visão de arquitetura, coisas que começam a mudar um pouco o teu ponto de vista, né? Eu sei que você já trabalhou em uma empresa focada para a saúde, eu sei que você já trabalhou em outra empresa focada para tecnologia, mais especificamente hardware, esse tipo de coisa, e depois você trabalhou numa grande empresa de varejo aí do mercado e tal, nesse sentido. É bom que o pessoal tenha essa percepção, e eu quero pegar muito isso de ti. Cada vez que você fez essa mudança de paradigma, teu nível de conhecimento e tecnologia, claro, você já era uma sênior, eu acho que quando você fez todos esses movimentos. Mas assim, o quanto você conseguia entregar no começo de cada uma desses lugares, não era igual do lugar que você estava, né? Porque assim, apesar da tecnologia você sênior, tua percepção do negócio era bem baixa, né? Sim. Tem que reaprender tudo, né? Sim, com certeza. Mas assim, uma coisa que até foi muito louca, né? Tipo, quando eu saí dessa empresa que era voltada pra área de saúde e fui pra essa outra empresa que era mais focada pra hardware, né? Foi até uma coisa muito louca que, assim, eu comecei lá a trabalhar como desenvolvedora, tal, não sei o quê. Não era nem pra estar envolvida em uma parte de gestão, de negociação de tarefas, de escopo, de entrega, tal, tudo mais. E não era nem pra estar realmente lado a lado com a área de negócio, sabe? E foi muito louco isso, porque assim, foi coisa de 3 meses eu já estava atuando assim, sabe? E isso era uma coisa que era relacionada muito ao meu perfil de profissional. Não foi nada coisas que eu busquei e que eu fui atrás, mas realmente acabaram acontecendo comigo no lugar, né? Então, independente do tipo de negócio, óbvio que você vai dar uma queda, entender tecnicamente, por isso que é importante essa visibilidade a nível de arquitetura, sabe? Que por mais que você não saiba linguagem A, linguagem B, o negócio A, o negócio B, você consegue ter uma percepção de como resolver problemas. E se você tem essa percepção de como resolver problemas, por mais que você não saiba o que fazer, você sabe como procurar. Você sabe aonde ir atrás para resolver esse problema. Então acabou que deu muito certo, sabe? Tanto na empresa de hardware, como quando eu fui para a empresa da área de varejo. Agora sim, falar de tombo quando eu fui pra empresa de varejo, porque assim, sempre trabalhei com .NET, né? E eu fui pra lá pra fazer o quê? Trabalhar com Python. Você já tinha trabalhado com Python alguma vez na vida? Não, nunca tinha programado em Python. Nunca tinha programado em Python. E aí quando cheguei lá, beleza, vai ser Python. Aí deu um mês, não, eu preciso que você faça um projeto que vai ser em Go. Aí eu fiquei 3 meses estudando Python, aí daqui a pouco... E aí eu falei, não, beleza, agora dá pra fazer alguma coisa, né? E aquele negócio, assim, tipo, caraca, porque assim, eu sou sênior, né? Eu preciso entregar como sênior. E só que, assim, eu nunca codei com Python, eu só codei com .NET. E aí tem... e aí tem aquele negócio, vou aprender de novo uma linguagem, né? E aí em 3 meses quando eu consegui sair do lugar, e pra vocês verem, assim, por mais que eu já tenha um pré-conhecimento de desenvolvimento, de como resolver os meus problemas e procurar solução, existe uma curva de aprendizado, né? E pra mim, eu me senti um bebezinho, quando eu comecei a programar com Python. Falei, meu Deus, aonde estou? O que estou fazendo? E aí, comecei a fazer as coisas com Python, e aí, um mês depois, agora é Go. Tá bom, vamos lá pro Go. E assim, uma linguagem de desenvolvimento
totalmente diferente, nem é voltado a script, não é orientado a objeto, parecia o C, que eu aprendi na faculdade. Graças a Deus eu aprendi C na faculdade, porque é totalmente estrutural, né? Eu não sei nem se estou falando besteira, mas assim, tudo bem, eu não fiquei muito tempo codando com Go, foi só um mês, e aí eu voltei pro Python. Isso que eu acho legal, assim, sabe? Se uma pessoa que tá ouvindo aqui, cara, não gostar dessa ideia, pô, estudei um negócio e, sei lá, vou ficar cabreira, sabe que vai ficar cabreira por não poder utilizar aquilo e já mudar teu paradigma, cara, tecnologia não é para você, porque assim, isso é muito comum. E aí o Uncle Bob mesmo, né, que é bem conhecido na área, aí ele costuma falar, né, se uma empresa, ela não deve contratar um desenvolvedor por causa da tecnologia que ele programa. O desenvolvedor programa, ponto, não interessa a tecnologia. E eu, assim, acredito muito nisso. Eu acho que isso é muito vivo nas empresas hoje. Então, assim, como a gente tá batendo nisso, e eu vou bater cada vez mais, porque é um ponto importante, se tu tem essa coisa de não estudar e, cara, for estudar e não for usar alguma coisa, e se for um problema pra ti, cara, não começa na área. Não é por nada, mas é porque você vai se incomodar, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, sabe? Você não vai desempenhar, você não vai ser feliz, basicamente. Você vai estar trazendo um problema pra tua vida. É complicado. E é isso que o mercado de trabalho me ensinou, né? Ser agnóstico à tecnologia. Porque vai ter tecnologias e tecnologias, vão ter tecnologias e frameworks que você vai amar, como eu amo o .NET, puxo uma sardinha pra ele. Como também tem outras que, ok, eu trabalho com ela, eu faço o que eu tenho que fazer, eu entrego o meu projeto com ele, não tem problema. Mas assim, lógico que a gente vai ter uma preferência, né? É que o Visual Studio é uma mãe, né? É uma mãe, é um pai, né? É muito bom. Não, assim, e você não sabe o quão louco que é, porque assim, eu fiquei quase um ano sem, dos meus 10, 11, nem me lembro mais quanto tempo que eu tenho de desenvolvimento, que eu uso o Visual Studio. Eu fiquei um ano sem usar o Visual Studio. Tudo bem, eu usei o Visual Studio, o VS Code, né? Pra codar com Python. Eu não lembrava mais como é que mexia o Visual Studio. Eu não lembrava. Aí eu comecei a olhar assim, tá aqui, tá, não sei o quê. Porque eu acabei acostumando com linha de comando pra fazer muita coisa, sabe? Sim. E assim... E é aquele negócio que eu falo, cara, como eu não sabia de nada, sabe? Porque eu tava tão acostumada com o mundinho .NET e o mundinho do Visual Studio, que ele me facilitava tanta coisa, até na parte de Git, sabe? E, na verdade, eu dei uma forçada num dos meus últimos projetos, antes de sair da área da saúde, pra trabalhar com o Git. Só que até então não sabia de nada de Git também. E você vê, já tinha se passado, no mínimo, 9 anos de mercado de trabalho. Eu não sabia trabalhar com Git. Pra vocês verem como pode passar a quantidade de tempo que for, sempre vai aparecer alguma coisa que você nunca viu na vida. E não deixa se enganar, né? Não deixa se enganar, porque até pela própria ferramenta, né? Não é só a tecnologia, a linguagem, a ferramenta também, né? Até aqui a gente tava falando, né? Visual Studio e Visual Studio Code, ou VS Code, como preferir. Cara, não confunda. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Se tu começar a trabalhar uma depois tu ir pra outra, você vai ficar perdidinho. Sim, sim. E também visibilidade de como trabalhar em equipe, sabe? E foi importante pra mim essa mudança de carreira, sabe? De emprego e ir pra outras empresas. Foi legal pra mim, porque você vê que cada empresa trabalhava de um jeito. E teve uma época que eu caí numa equipe que eu trabalhei com um cara que tinha um ponto de vista, assim, muito voltado pra open source. E eu nunca tinha trabalhado com pessoas que tivessem esse ponto de vista open source, né? Que era o lance do code review, commits pequenos na hora de você subir algo. Então, assim, cara, nas empresas que eu passei, nas outras, tipo, a gente fazia um commit, né? Na época era o Team Foundation Server, né? Que era o TFS. Isso. Antes do Git, a gente fazia um check-in lá e a vida toda. E que alguém fazia code review? Fazia nada, sabe? Ia a vida toda e só via um check-in gigante lá, pode subir, sabe? Ninguém nem olhava nada, assim. Então, formatos de trabalho diferentes, formas de você trabalhar com o Git já era totalmente diferente. E pra mim era novo. Cara, depois de 10 anos trabalhando com tecnologia, era novo pra mim. E a galera acha que, tipo, cara, comecei a trabalhar, já tem que ser o ninja pro do Git. Cara, tem momentos e momentos da carreira, sabe? E aí, que nem, por exemplo, aí eu comecei a trabalhar com esse cara que era uma visão open source. Cara, ele me deu cada chapuletada, não, no bom sentido, sabe? Mas me deu cada ponto
ponto de vista de tipo assim, cara, como eu fazia merda. Então, tipo assim, nossa, é importante pra caramba fazer isso. É importante pra caramba eu trabalhar fazendo commits pequenos. Eu ter um code review pra ter uma qualidade de código. Cara, isso é muito importante, porque se eu tô falando do mundo open source, cara, eu não tô fazendo código pro Joel. Eu tô fazendo código para toda a comunidade. Todo mundo vai utilizar. E se eu não tenho um code review bem feito, cara, tem questão também de cultura de trabalhar com teste unitário também, sabe? Foi uma coisa que toda empresa que eu vi, eu já vejo que é pré-requisito, sabe? E isso para mim não era algo que era comum, era algo que a gente tentava implantar, sabe? Durante muito tempo. E nem sempre na cabeça do desenvolvedor isso era normal. Isso não era normal do tipo assim, pô, eu sou dev e eu tenho que fazer o meu teste unitário. Quem tem que fazer é o QA. Não é. Teste unitário, quem tem que fazer é o desenvolvedor, sabe? Do teu código. E aí o QA vai fazer outros tipos de testes, né? O Quality Assurance, né? Quando a gente fala de QA, né? O tester, né? Tem gente que chama de... tester, o Quality Assurance. Tem outro nome pra isso, Joel? Pra essa posição? Para que eu conheça QA mesmo, ou tester, né? Aí tem engenheiro de teste, aí tem as derivações, né? Tem várias coisas. Tem como é que é? O teste de performance, ele é como é que Tem, teste de performance. Esqueci o nome, mas ele tem um nome específico, mas agora deu branco. Mas enfim, é essa pessoa que vai cuidar da qualidade, mas a qualidade de si, ela também tem vários olhares diferentes, né? Igual o desenvolvedor, né? Então tem o cara que é preocupado de regra do negócio, tem o cara que preocupa de testes que pode ser preocupado com a performance, tem o cara que se preocupa com o teste, mas mais um olhar da visão macro do processo, ou seja, se o processo como um todo não é impactado com a mudança do código. Então, assim, testes também o pessoal simplifica demais, mas é um mundo à parte. Sim, sim. E cara, e se for parar pra pensar, tipo assim, como foi válido, sabe, essas passagens aí pra mim? O quanto de coisa que eu aprendi e eu tava numa bolinha achando que eu sabia coisa pra caramba. E cada vez eu via que eu sabia era nada. E quando eu fui pro mundo Python, então, foi assim, ó... Deu uma abertura assim na minha mente de tipo, meu Deus do céu. Trabalhar com Linux, então? Nossa, é bem diferente trabalhar com Linux, bem diferente. Os ambientes que eu trabalhava era servidor IS, né? Do Windows Server, né? Então, assim, comecei a trabalhar com Docker. Nossa, tem gente que se for perguntar, nossa, tu não sabe de Docker? Não sabe de Docker, né? Tipo, eu não sabia até pouco tempo atrás, sabe? Pra mim era uma novidade. Quando eu descobri, eu falei assim, cara, que negócio maravilhoso, que magia louca essa. E é esse tipo de coisa que você passar por lugares de trabalhos diferentes vai acabar te proporcionando. É importante você sair um pouquinho também da caixinha. Lógico que tudo isso que eu aprendi nesse tempo, eu poderia ter aprendido por conta própria? Poderia. Eu poderia ter pesquisado, tal, descobrir isso, mas é que nem eu falo, e que nem eu falei lá no começo, quando você tem pessoas em volta ali, que já faz algo e consegue te mostrar, te direcionar, acaba sendo uma evolução muito mais rápida, sabe? Quando você está inserida no contexto. E que a necessidade da empresa também muda. Então, assim, pra mim, eu sempre acho que é diferente. Tipo, eu vou aprender Docker. Legal, você aprendeu Docker, tá colocando, mas quando você vai colocar isso pro dia a dia, cara, provavelmente você vai aprender muita coisa nova. Por quê? Não é questão de estar certo ou errado, mas como cada empresa implementa isso, é diferente, né? O dia a dia do desenvolvimento é diferente desses dias. Então, assim, que é igual o pessoal, sei lá, tá estudando 2 anos. Eu imagino que você pode ser ótimo com código e tal, porque você tá estudando, você tá empenhado, mas isso não quer dizer que você é um sênior já, você nunca ter trabalhado na área. Como você começa a trabalhar numa equipe, você vai ver que a complexidade é exponencialmente maior. Porque quando você está trabalhando ali sozinho, você toma todas as decisões para ti, cara, se você ali aceitou aquilo ali, tá bom, é o que for, você não tem que se preocupar da compatibilidade com o teu código com a parte das outras pessoas, que é só o teu código. Você não precisa entender a lógica da cabeça das outras pessoas. Então, assim, por mais que eu acho que seja em casa ou numa faculdade, tem que simular esse tipo de coisa, quando você vai para uma empresa, é totalmente diferente. E eu acho que assim, né, Thaís, pelo que você passou, quando você mudou para cada uma dessas empresas, você começou a trabalhar com pessoas que têm essas mentalidades diferentes, né? Sim. E isso me ajudou a
a adquirir conhecimento pra caramba. E assim, de todo lugar que eu fui passando, eu levava conhecimento daqui pra lá, pra tudo quanto era canto, sabe? Ó, todo lugar que eu passava, ó, ali em tal lugar eu fiz tal coisa. O que você acha da gente fazer isso? Ah, vamos fazer. Aí eu passava pra outra. Então, existe a possibilidade de fazer assim, porque em outros projetos fiz assim e funcionou. Vamos fazer assim? Ah, vamos testar. Ah, pô, funcionou, legal, tal, vamos implementar. Então, assim, você vem carregando conhecimento, sabe? E vai aplicando nas melhores oportunidades possíveis. E isso aqui também constrói uma senioridade, né? Se for falar, para pensar. E para quem tá se colocando aí, até pro pessoal que escuta aqui direto, o Orange Juice mesmo faz um programa de formação, e dentro do programa de formação tem a última fase, que é o Hackathon. Cara, tenta chegar no Hackathon. Se você for fazer o programa de formação, tenta chegar no Hackathon. Porque, assim, o Hackathon é uma experiência que você nunca vai esquecer na tua vida. Não, é uma coisa que, assim, o Hackathon, geralmente, quando a gente vê pelos outros locais, muitas vezes ele é algo de 1-2 dias. O nosso Hackathon, a gente faz um Hackathon de 2 semanas. Então, assim, é 2 semanas que você tá imerso com um time, como fosse você tocando uma sprint, uma experiência de desenvolvimento, assim, real. E, assim, vai mudar muita coisa da tua percepção. Mesmo que você não passe, mas você tem uma experiência, você vai ter um senhor gostinho do que realmente o que passa no dia a dia. E aí você vai entender por que é tão diferente de você trabalhar sozinho na tua casa. É muito diferente. E por mais que você não passe em um programa de formação, uma temporada aí que estiver rolando o Hackathon, você vai pro próximo, você vai ver que vai ser totalmente diferente. Cada equipe que você passar vai ser um contexto totalmente diferente. É verdade. Falando nisso, tu lembra do feedback do teu irmão quando ele passou pela experiência? Porque ele passou, né? Cara, ele fez... Acho que uns 2 ou 3, não foi? Foi uns 2 ou 3. Acho que foi uns até 3 conseguir passar. Não, na primeira que ele fez, ele se sentiu péssimo, né? Pra não falar a palavra feia, né? Mas ele disse que se sentiu horrível porque ele não sabia sair do lugar, não sabia fazer nada. E eu, como boa irmã que eu sou, eu não vou ajudar em nada, né? Porque eu sou mal com ele. O pessoal até brinca, pô, mas podia ajudar teu irmão. Não vou ajudar, você é mal com ele, porque tem que aprender. Pra mim é assim, tô brincando, mas depois, aí o pessoal vai falar assim, Daenerys mesmo, né? Mas é muito louco, né? Mas assim, com pessoas que são próximas de mim, eu acabo sendo um pouquinho mal, né? Mas ele, na época, ele até falou assim, pô, foi embaçado, porque assim, eu não consegui contribuir com nada, mas assim, minha mente explodiu de tipo assim, o tanto de coisa que a galera já chega aí fazendo, implantando e tal, não sei o que, e o que ele tinha de conhecimento lá na época era de mercado de trabalho profissional, né, que nem quando eu comecei o meu primeiro emprego, né, na área de tecnologia, o que eu tinha? Eu tinha uma história, eu sabia fazer outras coisas, mas técnica de tecnologia, eu não sabia nada, né, e aí ele falou, putz, eu preciso saber pelo menos isso, né, e aí no segundo já foi um pouco melhor, já conseguiu fazer algumas coisas, e eu lembro que na época ele comentou que deu uns rolos danados lá dentro do time, porque saía gente do Hackathon, tinha gente que abandonava, tinha gente que não fazia nada, tinha gente que pegava e fazia tudo sozinho e não conversava com os outros, sabe? Então tem de tudo. E assim, você tem que saber trabalhar como uma equipe, né? E o mais legal de tudo é que isso é uma realidade do mercado também. Sim, é muito louco. E você tem que saber lidar com essas adversidades aí e pra você conseguir trabalhar. E é bem o que você falou, mercado de trabalho é assim. Às vezes tem gente que vai dar de fominha, vai querer fazer tudo e não vai compartilhar porque não sabe trabalhar em equipe, não sabe ensinar, porque existe muito isso, né, de gente que quer fazer o dela, tchau, não quero olhar pra cara de ninguém. Existe, infelizmente existe. Mas é aí que também você me perguntou, o que você aprendeu antes, né, a trabalhar que nem pessoas que respeitam o próximo, né? Acho que isso faz muito parte do respeito ao próximo, né? Porque da mesma forma que um dia eu não soube fazer algo, vai ter gente que não sabe fazer, sabe? E você tem que ajudar, sabe? Eu não posso ajudar o irmão, né? Mas os amiguinhos do trabalho tem que ajudar, né? Mas vale a pena falar também, até que a gente chama de Mãe dos Dragões, mas na realidade é assim, porque por que a gente chama de Mãe dos Dragões? É que a Thaís, no histórico dela ao longo dos tempos, ela formou muitos seniors, né? Esses dragões que a gente tinha. Então, assim, a Thaís já impulsionou a carreira de muita gente que tá aí no mercado hoje, né? Uma delas, inclusive, tá aí trabalhando com a gente até hoje, mas assim, ela já influenciou e impactou a carreira
de muita gente. Então, assim, por isso que a gente fala que é a mãe dos dragões, né? Porque viraram todos os dragões fortes que saíram por aí. Não porque a Thaís sai atacando fogo por aí, de vez em quando toca, mas é mais pela questão dessa formação. E, assim, é um aspecto importante na carreira de muita gente. Eu, graças a Deus, consegui ajudar bastante gente, né? Nem todo mundo trabalhou diretamente comigo, mas quando eu pude dar esse direcionamento, eu dava, né? E assim, eu sempre levei muito de, tipo, não necessariamente é um direcionamento na parte técnica, né? Sim. Às vezes quem vai falar com você não é nenhuma pessoa que trabalha, por exemplo, no meu caso, né? Que eu sempre trabalhei com .NET. Não é uma pessoa que trabalha com .NET. É uma pessoa que trabalha na área de tecnologia e quer saber como é que faz pra crescer, como é que faz pra sair da estaca zero, sabe? E você acaba direcionando e assim, muito do que eu tento passar para as pessoas é realmente a minha história de carreira. O que eu fiz? Assim, pra mim deu certo. Eu não sei se pra todo mundo vai dar certo, assim. Mas, assim, eu vejo que foi um caminho que exigiu dedicação. Exigiu. Mas é totalmente possível. Você vê, eu larguei tudo do que eu trabalhava com humanos, né, que era a área de RH, pra começar de novo, pra fazer uma coisa que eu gostava, queria e, consequentemente, remunerava bem melhor e estava alinhado com as minhas expectativas de vida na época, né. Então, isso pra mim foi muito bom. E assim, que nem... Aí o pessoal fala assim, de barreira, né, de mulher, até falei um pouquinho antes, né, sobre isso. Cara, eu tive eu não sei se foi sorte na minha vida, mas assim, eu passei por situações que não foram legais também, né? E é muito louco que eu passei por coisas bizarras, assim, tipo, pouco tempo. Mas assim, eu tive pessoas muito boas próximas de mim que me deram suporte, sabe? E por mais que você fale assim, nossa, que você já tem muita experiência de carreira e tal, e deveria saber lidar com essas situações, cara, você nunca espera passar por esse tipo de coisa. Não é um negócio que você tá esperando que, tipo, no teu dia a dia do trabalho, vou receber uma informação tosca. Cara, ninguém tá pronto pra isso. Mas eu tive muita sorte na minha carreira de, tipo assim, ter pessoas que falaram, pô, não, isso aqui não tá certo, não é assim, não pode aceitar esse tipo de coisa e vamos mudar isso aí. E, assim, de todos os problemas que eu tive, todos eles foram resolvidos. Mas é importante você não se deixar abater por esse tipo de coisa. Lógico que quando você tá no começo de carreira, quando você tromba com esse tipo de coisa, você fica, tipo, caramba, o que eu faço agora, né? Era pra eu estar aqui? Não era? Você começa a se duvidar. Sabe aquele negócio do síndrome do impostor? Na época eu não sabia que era isso o nome, né? Síndrome do impostor. Mas você começa a se duvidar. Tipo assim, a galera que falava assim, nossa, não, tu não tá pronta pra isso, sabe? Tu não pode fazer. Cara, por que eu não tô pronta pra isso? Sabe? Se eu fiz XYZ, sabe? Se eu tenho condições de continuar entregando. Bom, mas enfim, a mensagem é não se deixar abater. Existem formas e formas de você lidar com essas situações. Mas o que a senioridade devida não é nem de profissionalismo, tá? E nem de tecnologia. Vai acabar te ensinando você absorver a informação e tratá-la da melhor forma possível. E não se abater por nada. Porque, assim, não são pessoas que vão te falar qualquer gracinha que vai ser o que vai te direcionar na sua carreira e na sua vida. Você dá a direção da sua própria vida. Você que vai escrever a sua história, sabe? Dane-se o que os outros falarem. Você vai fazer o que você tiver vontade e que você tiver pré-disposição de seguir e correr atrás dos seus sonhos. Não se abater por nada. Para mulheres, infelizmente, às vezes acontece algumas coisas chatas no mercado de trabalho. Mas, assim, esse é o recado. Não se deixe abater. Sensacional. Sempre procure ajuda. Sempre é bom poder contar com o apoio das pessoas para te orientar nesse sentido. E realmente não deixe te guiar. Eu acho que a gente tem muito que evoluir nesse sentido ainda, dentro do mercado de TI mesmo. Mas eu também acredito que a gente ainda está dando aula para muitas outras áreas que estão muito atrás de nós. Então, não perca a tua coragem de vir para a área de TI, porque se tem as pessoas erradas, também tem as pessoas certas que estão doidas para te conhecer e para te dar uma oportunidade bacana. Sim, total. E isso eu não posso negar, né? Porque o que eu tive de oportunidade de crescimento, e assim, agora se for falar assim, você teve um monte de oportunidade, é porque eu fui botado no meio do fogo. Todas as vezes foi no meio do fogo. Então, acho que daí que vem mais uma, né, do Daenerys, né? Porque sempre me largavam no meio do fogo e eu tinha que resolver o pepino. E graças a Deus sempre deu muito certo. E é o lance da dedicação. Você se dedica, assim, as oportunidades vão aparecer, basta você pegar elas e vamos dar um jeito, vamos resolver, né?
Sensacional, eu acho que assim, essa trajetória tua pode servir de inspiração para muitas meninas que estão aí escutando a gente e que querem começar na área. Então a mensagem é: venham. Isso é claro que não é nenhuma área perfeita, a nossa também não é, mas com certeza tem muito espaço. E tem muita gente bacana aí que tá evoluindo junto com cada um de nós aí. Thaís, eu só queria pedir agora para ti, para mandar aquela mensagem final, para mandar teus agradecimentos aí, se quiser mandar um abraço pro irmão, pedir desculpa pro irmão, agora é a tua oportunidade, para quem tá ouvindo, tua mensagem aí final, e muito obrigado aí por ter participado com a gente nesse episódio aí. O palco é seu, a palavra é sua. Opa, valeu. Eu que agradeço aí o convite de participar. Pô, Dedé, desculpa aí não ter tido tanta paciência, tá? Casa é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas eu não sei nem se essa frase é boa, mas enfim, a gente se entende, né? A gente é irmão, a gente se entende um pouco, assim, irmão briga, não tem jeito. Mas enfim, o recado que eu queria dar é assim, sigam os sonhos de vocês, busquem o que fazem vocês felizes, não desistam por nada. Eu acho que a gente tem que insistir algumas vezes, por mais de que o mundo seja contra, né? Lógico que a gente tem que ter também um entendimento do o quanto é saudável ou não pra gente, né? Então, assim, continue lutando pelo que vocês buscam, pelo que vocês querem, e pensem sempre na saúde mental de vocês, no quanto que isso vai fazer bem pra vocês e o quanto que isso tá alinhado com o objetivo de vida, que não é só objetivo de carreira, tem que estar muito alinhado com o objetivo de vida também de vocês. Acho que é essa a mensagem que eu queria dar, e vem ser feliz no nosso programa de formação. Sensacional, sensacional. E essa foi a mãe dos dragões aí com a gente nessa semana do Orange Juice. E você que ficou com a gente até o final desse episódio, muito obrigado por tomar esse suco aqui com a gente. Espero que ele tenha sido o empurrão que você precisa para vir para essa área de tecnologia, que eu particularmente acho muito, muito interessante, e que o depoimento da Thaís sirva como experimento para você. Tem espaço para todo mundo, mas é importante você saber as decisões certas, e não adianta a Thaís ou eu dizer que isso aqui vai ser bom para você, mas realmente essa avaliação tem que partir de você, tem que verificar se realmente é alguma coisa que vai te trazer alegria, que vai te fazer bem. Se a resposta for sim para cada uma dessas perguntas, você vai ser muito bem-vindo aqui nesse mercado aí de tecnologia, que faça chuva ou faça sol, só está crescendo. No mais, ficamos por aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.